Olá, boa noite. Tá escuro. Ajustar isso. Isso aqui. Acho que tá escuro. Boa noite, boa noite. Boa noite. Doutora Elisângela, quando chegar, me dá uma alô. Boa noite, doutora. Esperando a doutora Elisângela chegar. Boa noite a todos. Boa Oi, noite. doutora, boa noite. Boa Acho que eu tô... noite. É um prazer estar aqui essa noite com vocês e poder compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento com vocês. Exatamente. Minha luz estava muito escura, estava mudando aqui. Gente, olha, seja todo mundo bem-vindo, boa noite. A gente está aqui para a gente conversar sobre as alterações da nova lei do BPC. E, assim, não tem nada que vai, assim, eu acho que tem muita alteração e tem muita coisa que, operacionalmente falando, a gente não sabe como será, na verdade, que pode alterar tudo até janeiro, né? Tem questão de auxílio e inclusão que a gente nem vai entrar, porque eu acho que não vale o debate ainda se tem alguns conflitos ainda. Enfim, não vou entrar nesse mérito hoje. Mas assim, doutora Elisângela, eu quero fazer uma pergunta inicial. Assim, hoje, o que altera, no seu entendimento, o BPC para o segurado que já está ativo? Não para quem vai fazer novo pedido. O que a lei altera para o segurado beneficiar o ativo do BPC? Então, temos 4 principais mudanças. Uma das principais mudanças é a análise automatizada de renda. A outra mudança vem já quanto ao critério de renda. Outra muito importante é para aquelas pessoas que necessitem do auxílio de terceiros. E outra, mais importante de todas, é quanto ao grau de deficiência. Perfeito. Então, assim, esse critério de renda alterando, ele alterando lá em 2022, então muita gente, até mesmo agora que vai ser na peneira, no pente fino do INSS, muita gente em dezembro começa a ser peneirado de novo, né, doutora? Por Sim, conta do critério de renda, né? sim, vai começar, mas somente no ano que vem eles vão começar a ser pelos novos critérios. Agora, no momento, ainda ficaremos com o critério antigo. Perfeito, perfeito, ótimo. Doutora, os outros sempre me perguntam, assim, os beneficiários, quando o beneficiário requerente do BPC deve procurar um advogado previdenciarista? Então, a maioria deles procuram somente após o indeferimento administrativo. Quando eles veem a negativa, eles vão buscar o advogado. Ainda há tempo, porque aí nós vamos para a via judicial. Mas o ideal é que, desde o requerimento administrativo, ele já busque um advogado para ele poder prestar as informações corretas. Que às vezes ele faz o requerimento administrativo, acaba informando lá no grupo familiar pessoas que não estão, acaba levando um CAD único desatualizado, né? Hoje em dia, as pessoas ficam assim iludidas pela tecnologia. Ah, eu consigo fazer pelo meu celular de casa, eu não preciso ter despesa com advogado. Só que não é bem assim. Eles acabam fazendo pelo celular, acabam enviando documentos a menos, não enviam toda a documentação necessária. Muitos deles não sabem da possibilidade de excluir da análise lá da renda os gastos com medicamentos, com fraldas. Então, eles acabam assim, a maioria dos indeferimentos é por falta de informação prestada corretamente. Então, o ideal, você que está nos assistindo,
é antes de você dar entrada no seu requerimento administrativo, você buscar a ajuda de um profissional capacitado, seja um advogado, seja um assistente social especialista no assunto, para que faça tudo corretamente para você. Uma outra coisa também que muitos deles enviam faltando, enviam preenchido errado, são os formulários. O formulário de renda, o formulário de composição do grupo familiar. Agora a gente tem aquela declaração se a pessoa recebe outro benefício da assistência social. Então, 60% dos benefícios que eu vejo, que eu atuo, são indeferidos por pedidos mal feitos, mal instruídos na via administrativa. Concordo plenamente, doutora. Eu acho que tudo nasce com a falta de orientação lá no inicial. Não digo no inicial do processo, digo lá no início, lá no preenchimento, lá no CRAS. Porque exatamente, a instrução não é devida, tem muito equívoco. Porque lá o ritual da onde ele está preenchendo, seja o CRAS, seja o responsável pelo Bolsa Família, eles informam os dados que estavam fazendo para outros programas, tipo Bolsa Família, outros programas que existem. Então, eles pegam aquela mesma informação e inserem no outro. Então, assim, é um equívoco enorme. E aí, o rearranjo familiar sai todo equivocado. E, assim, coloca tio, coloca sobrinho, coloca avô. Então, assim, a gente concorda sobre esse aspecto que o problema está no grupo familiar. Podemos dizer que os indeferimentos são por isso? Sim, sim. Eles não têm conhecimento. Aí, lá no CRAS perguntam, quem mora na sua casa? A pessoa conta todo mundo que mora na casa. Sim. Mas ele, o funcionário, tem o conhecimento da literalidade da lei, do que realmente é a posição de grupo familiar para fins de BPC-LOAS. Exatamente. E sabe o que eu acho válido, doutor? Às vezes, eles lá no grupo familiar, tem gente que recebe outro benefício. Qual é o grupo familiar que deve colocar para o BPC, para o requerente do BPC? O que vale ali? O pai, a mãe, os filhos solteiros. Filhos solteiros. Aquela filha que casou, foi morar fora, depois voltou para o grupo familiar e é separada, está lidando com o filho dela. Aquele irmão separado que está ali morando. Então, essas pessoas, eles não compõem o grupo familiar. Então, é muito importante a pessoa procurar um profissional, um advogado, assistente social especializada no assunto para informar corretamente esse grupo familiar. Doutora, e se nesse grupo familiar houver alguém que recebe algum outro benefício? Ele entra para cômputo de renda lá para um quarto? Não entra. Isso é um mito que as pessoas têm, que nós temos que trabalhar muito informando para que as pessoas tirem esse mito da cabeça. As pessoas têm o mito de que não pode ter 2 BPCs na mesma casa. Errado. Essa informação está errada. É um mito que as pessoas têm. Muitos deixam de pedir por medo de, não tem direito porque já tem um BPC na minha casa. Eles confundem as informações e acabam nem pedindo, acabam nem procurando, acabam privados de seus direitos por não terem a informação correta. Esse outro BPC, ele não será analisado no cômputo da renda per capita do grupo familiar. Bem como não vai ser analisado no cômputo da renda per capita do grupo familiar o valor recebido idoso no valor de um salário mínimo. Ele também não será computado, independente se for BPC ou se for aposentadoria. Ele não vai ser computado. Ele deve ser excluído do cálculo da renda per capita. Acontece muito de algumas famílias viverem exclusivamente da aposentadoria de um idoso. O idoso ganha um salário e ele sozinho sustenta todo o grupo familiar. Isso acontece demais. Aí a mulher não recebe benefício porque ela acha que não pode ter 2 BPCs LOAS. Aí tem um deficiente na casa que às vezes
nem compõem o grupo familiar, não deveria estar naquele grupo familiar, e sim em outro, que não recebe também por causa desse conflito, por causa dessa falta de informação. E o público que necessita do BPC Loas é o público que mais necessita de informação. Sim. Porque são pessoas vulneráveis, são pessoas que vivem na miserabilidade, então eles têm pouca informação, eles têm pouco conhecimento, muitos deles têm dificuldade de acesso à informação, dificuldade de acesso ao conhecimento e acabam vivendo numa dificuldade cada vez maior por essa falta de informação. Exatamente. Doutora, se é assim, vale só para o aposentado, que não vai entrar no cômputo idoso, ou se tiver aposentadoria por invalidez, que é atual. Também. A renda corrente do recebimento de um idoso do grupo familiar no valor de um salário mínimo não será considerada para o fim de cálculo da renda per capita. Perfeito. Tem que ser, os objetivos, os critérios ter um salário mínimo e ser de idoso. Se for um salário mínimo de uma pessoa que está bem, ativa, trabalhando, ele vai ser contado no cálculo da renda per capita. Agora, se ele for a aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e for de um salário mínimo, ele não vai ser contado no cálculo da renda per capita. Ah, então tá. Então, assim, se tiver um aposentado por invalidez com 45 anos, essa renda dele não entra no cômputo. Não entra no cômputo, porque tem que ser de idoso e um salário mínimo. Ah, então, perfeito, perfeito. Porque sempre a pegadinha maior são os cômputos, né, para fazer. Porque lá no INSS, como eles estão assim, fazendo pente fino total, fazendo a linha de corte. Então, assim, se não for bem esclarecido o tempo todo, a gente não rememorizar isso, podemos cair. Porque eu acho que até em 2015 não entrava 2 PPC, né, doutora? Uma alteração, né? Foi recente. Essa alteração foi recente. Judicialmente a gente conseguia e administrativamente a gente não conseguia. Junto ao INSS a gente não conseguia. Há pouco tempo, eu não me lembro muito bem a data, porque teve tanta mudança durante a pandemia, mas tanta mudança que é impossível a gente lembrar a data exatamente. Sim. Aí o INSS passou a considerar essa exclusão de renda per capita, porque o INSS não considerava. Aí a gente ia para a via judicial, para na via judicial conseguir provar, passar por todo o procedimento para então o segurado conseguir o benefício. Exatamente. E lá no judicial, na seara judiciária, era muito mais fácil, né? Porque assim, o juiz, o magistrado, ele considerava pelas ações civis públicas, né, o entendimento, fundamentava nela e compreendia que poderia extrapolar até um salário per capita, né? Sim, diversos casos extrapolaram o salário, porque judicialmente, o que o juiz faz? Você entra com um processo, lá não tem uma ordem cronológica correta do que vai acontecer primeiro. Se vai acontecer primeiro a perícia ou se vai acontecer primeiro o estudo social. Depende muito da disponibilidade do assistente social de justiça. Depende muito da disponibilidade da comarca. Então, o juiz manda ou oficial de justiça ou assistente social. Alguns de vocês aí podem achar diferente oficial de justiça fazer estudo social, mas aqui no interior do Rio de Janeiro tem sido dessa forma. Não tem assistente social na comarca, o oficial de justiça faz o estudo social. Graças a Deus, eles têm feito muito bem, nós não temos tido problema. Então, é realizado o estudo social e esse estudo social vai analisar as condições dessa família. Tiram fotos de toda a casa, anotam novamente todo mundo que compõe o grupo familiar. No âmbito judicial, só vai compor o grupo familiar quem realmente for grupo familiar perante a lei. Então, eles vão analisar todas as necessidades da família. E o curioso é que eles analisam, por exemplo, se a família ultrapassou um quarto do salário mínimo. Eles vão analisar se tem uma geladeira boa, se tem uma televisão boa. Eles vão analisar as condições da casa. Eles vão
um estudo social realmente profundo para analisar as condições em que essa família vive. Então, tem sido muito bom, tem sido muito satisfatório o resultado dos nossos processos judiciais com essa análise social. Muito bom. Esse estudo social é objeto e matéria do serviço social. Então, só para validar isso daí, tecnicamente, quando um oficial de justiça faz, se for desfavorável, Existe cabe impugnação. impugnação, né? Porque isso daí é matéria do serviço social. A gente tem fundamentação para impugnar, né? Porque é objeto exclusivo. É atribuição exclusiva do serviço social. Só para clarear, porque eu, enquanto assistente social, não posso ouvir que tem um oficial de justiça fazendo um estudo social, né? Assim, dói na minha alma, né? Meu conselho, se deixar, eu souber que eu estou ouvindo isso, né? Eu sou caçada. Eu só A tenho. doutora Isabela está falando aí com a gente que ela teve um caso de PPC da mulher que foi cessado porque o marido tem 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez de um salário mínimo. Doutora, isso foi em âmbito administrativo ou judicial? Porque judicial não é possível que aconteceu uma coisa dessa. E se foi em âmbito administrativo, cabe recurso administrativo. E judicial também há como recorrer, né? Bem, mas assim, eu não acredito que vá acontecer uma coisa dessa judicialmente. Geralmente essas loucuras acontecem mais no âmbito administrativo. Mas pode acontecer, né? E se aconteceu, né? Ainda assim cabe recurso, né? Pode acontecer. Teve um caso de um cliente meu que a mulher dele era aposentada com um salário mínimo e moravam com ele alguns filhos solteiros. Contratado com CLT, com comprovação. Sim, e no estudo social, diante de todo o quadro do grupo familiar, de toda uma análise do grupo familiar, o juiz detectou que eles não preenchiam os requisitos do LOAS. Mas foi feita toda uma análise do grupo familiar da casa, eles tinham uma casa boa, uma casa de laje. Então, foram analisados diversos fatores para chegar à conclusão de que o senhor não fazia direito ao BPC LOAS, mesmo tendo um salário, né, ainda está em fase de recurso, o processo, mas foi uma análise da casa, todos os fatores. Assim, é válido a gente colocar que a casa ter laje não é impeditivo, né? Não é Assim, impeditivo. não é impeditivo, assim, não há nada que. Porque até mesmo se for receber, tem um carro também, não é impeditivo, às vezes veio via doação, tá com o nome de outra pessoa. Então, assim, por isso que tem que ter muito cuidado pelo estudo social, assim. No jurídico não é o nome estudo social, no jurídico é laudo social. Então, assim, quando vem esse registro e esse estudo social, que é gerado no laudo social, na qual é o embasamento do juiz, tem que ter muito cuidado, porque o fato, você pode impugnar isso, porque o fato de a casa ter laje não é impeditivo. O fato da família ter um carro também não é impeditivo. Então, assim, puxa a capivara, é doação, é isso, é leilão, a forma, a origem como chegou, nada impede de ter uma propriedade, até mesmo uma casa própria. Às vezes é herança. Então, se for um estudo bem feito, um laudo social bem fundamentado, que não é o registro, esse é o cuidado do serviço social, quando o assistente social quando faz. O assistente social não vai lá para fotografar. Ele vai para fazer a escutativa. O que é escutativa? É ouvir o que não é dito. Não é registro fotográfico que fundamenta um laudo. É a conversa com ele, é a conversa com o filho, é a conversa com outros. É essa escutativa de ouvir o que não é verbalizado que é o segredo de um laudo social favorável. E é muito importante para nós, advogados, termos essa outra visão dos assistentes sociais, né? Exato. Aqui no estado de São Paulo, usa-se muito o assistente técnico, assistente social. Aí talvez não, porque os casos, assim, a região que eu acho que a doutora atua é um pouco mais carente, né? Então, assim, fica muito pesado
financeiramente de bancar um assistente técnico, assistente social para fazer o contralaudo. Porque o que acontece aqui? O juízo pede um laudo, é executado, também não existe contingente. Ele paga um perito social, contrata para fazer aquela ação. Determina, designa. Aí, o que acontece? O advogado vai lá e contrata o assistente social na função de assistente técnico e contrapõe esse laudo social. Que, tecnicamente, o nome não é laudo social. O que o autor está fazendo é parecer social. O parecer social, que quando a senhora contesta, o nome é parecer social. Que a senhora está fazendo apelação contra o que o juízo tem em mão. Então, aqui é usado demais. E aí, talvez não seja usado muito, talvez, assim, ainda não seja uma dinâmica, né? Mas por aqui usa-se muito, doutora, muito. Que Contestações dos laudos para essas funções aí, no final. Na maioria dos casos, o laudo é desfavorável, nós mesmos, advogados, com os nossos argumentos, impugnamos e contestamos, e quando é o caso a gente recorre, mas nada melhor do que um profissional capacitado para fazer a impugnação correta. Concordo. Mas a gente entende que as comarcas do interior, né, que acho que é o seu caso, né, doutora? A senhora está no estado do Rio, no interior do Rio, no interior de Minas. Tanto interior de Minas Gerais. Então, Espírito Santo também, né, doutora? Espírito Santo também. Já lá no Espírito Santo, são todos realizados por assistentes sociais maravilhosos, que fazem um parecer bem fundamentado, com conclusão, que ouvem as partes. Muito bom. Muito Maravilha. bom. Muito feito o trabalho dos assistentes sociais da Justiça Federal do Espírito Santo. Parabéns a eles, então, colegas. Assistentes sociais. Ô, doutora, deixa eu te perguntar. Em junho, começou a discussão, quer dizer, começou a validar aquele acordo que tinha feito do STF com a autarquia federal, que ia começar a validar os prazos para as decisões administrativas dos benefícios. Sim. Já está valendo aí o prazo para os benefícios? Porque aqui não está. Ainda não percebi diferença nos requerimentos, não. Ainda não percebi diferença. Ainda não constatei nenhum processo que tenha sido respondido nesse prazo, não. Muito pelo contrário. Ingressado com mandado de segurança mais antigas, que já passaram o prazo, não percebido esse impacto ainda do início de validade do acordo. O mandado de segurança, qual é o prazo que a senhora tem feito a operação aí de entrar com ele? Então, antes, o prazo antes, né, outro, agora 90 dias. Desde junho, eu estou tendo que obedecer 90 dias, mas eu estava me regendo pelos prazos antigos. Mas a gente sempre esperava mais um pouco. Esperava 4 meses, deu 3, 4 meses. A gente viu que não saía a resposta da INSS, já sabendo que ficaria toda a vida, a gente já faz imediatamente o mandado de segurança, porque mesmo assim ainda leva mais 1, 2 meses para o juiz dar sentença no mandado de segurança, porque na maioria dos casos eles não dão a liminar no mandado de segurança, né? Então, o mandado de segurança é que tem sido a salvação dos nossos segurados aqui. Maravilha. Então, em breve, eu acho que falta 60 dias para começar a entrar com o mandado, né? Já correu um mês já dos 10 de junho, né? Podemos... Então, daqui a 60 dias começa a chegar mandado. Antes a gente esperava mais um pouquinho com a esperança de que fosse responder, né? Mas já há um tempo a gente via que não adiantava, que não iam responder mesmo e a gente fazia imediatamente. Perfeito. Quer dizer, perfeito não, né? Deixa. Não. Hoje, com o pente fino, já está, assim, já chegou cartinha, já chegou cancelamento, suspensão, bloqueio. Como é que tá aí para a doutora? Cancelamento. O pente fino. Cancelamentos têm chegado, sim. Os cancelamentos estão começando a aparecer, muito pouquinho.
Os cancelamentos, a maioria dos cancelamentos que eu tenho atendido é em virtude de falta de regularidade no CAD único. É falta de atualização no CAD único. Aquele membro do grupo familiar que mudou e a responsável pelo grupo familiar não foi no CRAS atualizar. Eu atendi uma senhora essa semana que ela tem 3 filhos. Um filho é beneficiário do BPC Loas. O outro mora com ela e está desempregado. O outro conseguiu um emprego de carteira assinada e mudou-se para Macaé. Só que ela não foi no CRAS atualizar o cartão dela. O filho arrumou emprego, está trabalhando de carteira assinada e ela já tem um salário dela, que ela é funcionária municipal. O que aconteceu? Aí agora vem toda aquela fase de defesa administrativa para tentar restabelecer o benefício, porque o filho realmente não mora com ela, ele mora fora, mas ela não atualizou o CAD único. Então, nós, advogados, vocês, assistentes sociais, é muito importante a gente fazer esse trabalho de informação. Eu acho que o trabalho de informação quanto à regularidade das informações no CAD único é importante quanto às informações do BPC Loas. Porque na maioria das vezes eles colocam lá pessoas que não moram no grupo familiar, achando que isso vai beneficiar na hora do cálculo da renda per capita. Aquele filho ali não mora comigo mais não, mas eu vou colocar que ele mora, que vai aumentar mais gente na minha casa, a renda per capita vai dar. Existe muito esse mito aqui ainda, que a gente precisa trabalhar muito. Trabalhar também na cabeça dele que é crime prestar informações falsas no CAD único. Um choque de realidade que a gente teve da quantidade de informações inverídicas prestadas no CAD único foi com o auxílio emergencial. Porque com o auxílio emergencial, os primeiros a receber foram as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Bolsa Família. Aí, quando a pessoa ia para receber, não conseguia receber porque morava junto com um rapaz, com a pessoa estava no seu grupo familiar, aí ela é mãe solo, não conseguia receber como mãe solo e ele não conseguia receber porque os dois estavam no mesmo grupo familiar. Então, o auxílio emergencial serviu para a gente começar essa campanha de conscientização da obrigação de prestar informações corretas no CAD único e da responsabilidade criminal que isso pode trazer, porque as brigas começaram. O ex-companheiro não conseguiu receber o auxílio, aí a mulher recebeu, achou que recebeu como mãe solo, só que não. Ela recebeu dela e ela recebeu dele. Aí ela não quer entregar a parte dele, porque na cabeça dela era tudo dela. Aí começaram as brigas, os boletins de ocorrência. Aí que nós começamos aqui no interior essa campanha de conscientização da necessidade de prestar informações corretas. Verdade. E isso devia partir, assim, volto a dizer, lá no CRAS, né, doutora? Porque quem está afinco na comunidade, né? Eu sempre falo assim, as colegas precisavam ajudar um pouquinho mais, né? Porque mas o que a gente entende que é um contingente que é totalmente assim equivocado de informação. Não utilizam de mídia, só utilizam da mídia que eles querem, né? Assim, não busca muita atualização de informação e nem está atualizado em legislação igual nós que estamos atuantes, né? Porque a gente está o tempo todo, né? O tempo todo a gente tem alteração. Toda semana tem uma coisa, um fato novo, né? Então, assim, quem está lá na comunidade atuando na proximidade, assim, tem muita demanda. Eu tenho total respeito e admiração pelas colegas, mas tem muita gente que está recebendo em casa e sem saber que tem que atualizar CAD único. E sem saber que tem que o aplicativo para baixar e colocar no celular, né, doutora? O CAD único tem um aplicativo, né? Ele não precisa ir ao CRAS. Do e-mail CAD único, o nome do aplicativo. Exatamente, meu CAD único. E o meu CAD único é o que conversa com o Dataprev e com a Receita Federal, né, doutora? Sim. Porque agora vai ser, está já no Pente Fino já está tudo automatizado, né? Então, em 2021 já está acontecendo essa integração dos sistemas.
Quando a galera está sendo filtrada e peneirada no pente fino, é por conta dessas desatualizações, esses conflitos de dados aí. Filho começa a trabalhar, ou outra pessoa, ou, né, enfim, ou não fez prova de vida ano passado, né? Algumas coisas assim, incoerentes e básicas. Essa questão da prova de vida eu consegui divulgar bastante na comunidade aqui. Graças a Deus aqui eles até se antecipam com a prova de vida. Isso é Doutora, muito não bom. é para fazer a prova de vida, mas é porque não chegou a hora deles fazerem isso. Graças a Deus conseguimos conscientizar bastante. Mas Aí, essa questão do CAD único, a gente tem que bater na tecla todo santo dia até se pacificar, até eles conseguirem entender. é porque, assim, é falta de informação mesmo. É muita, igual a doutora já falou, é muita carência, né? É um pessoal miserável de informação, miserável financeiramente, né? Vulnerável e suscetível a muitas coisas, a muita disse-me-disse de comunidade, disse-me-disse do vizinho. Ah, que a minha tia fez isso, ou que a minha, sabe, Acontece sem muito. fundamento nenhum, que às vezes conversam, né? Então, assim, sem fundamentação. E não tem, assim, o CREAS ainda tem advogado. Mas, assim, quando é que esse pessoal tem acesso ao advogado? Nunca. Aqui, o que acontece? Eu acho que devido à quantidade de serviço, quem faz o cadastro no CAD único não é assistente social, é um servidor concursado que está lá trabalhando há anos já, ele é quem faz essas inscrições no CRAS, tanto aqui quanto no Espírito Santo, quanto em Minas. A assistente social ela se envolve com questões mais complexas. Então, eu acho que a partir daí já começa o déficit de informação, né? É o déficit de servidor, aí aloca outro para fazer uma coisa que é de um profissional fazer, né? Porque se houvesse a instrução aí no início, lá na comunidade, não haveria tanta gente. Assim, então, assim, infelizmente, assim, quanto menos sabemos, melhor para o governo, né? É, Menos gastos, o cofre público agradece, né? Porque a gente só vai ter dinheiro, vai ter o benefício quem for buscar no judicial, infelizmente. e Mas aí assim, a importância das pessoas se conscientizarem da necessidade de procurar um advogado capacitado para fazer o seu requerimento, mesmo antes, mesmo lá no comecinho, né? Que a pessoa já vai prestar as informações corretas, já vai fazer o cadastro no CAD único correto, a chance de sucesso é muito maior. perfeito. Eu também concordo que o processo deveria começar com o advogado previdenciarista, não lá no indeferimento, para ir para a via judicial. Principalmente que por conta da nova legislação, que a linha de corte vai ser um quarto. Então, assim, a excepcionalidade vai ser tratada no administrativo também. Agora, Fugiu da linha. muito interessante essa questão da excepcionalidade é das pessoas que necessitam de cuidados de terceiro. Essa excepcionalidade vem para diferenciar, para dar um toque todo diferente à legislação, né? E buscar trazer igualdade e uma justiça maior, né? Concordo com isso, mas eu acho que a linha de corte de metade do salário mínimo ficou muito baixa ainda, né? Poderia ter sido uma linha de corte de um salário mínimo per capita, né? Não ia judicializar, não ia colocar o réu, a Previdência como réu, né? Então fazia tudo. Já que quer pacificar autarquia e judiciário, aumenta um pouquinho a linha de corte, né? Mas, enfim, é o meu entendimento. Porque meio salário mínimo, tem muitos casos que ano que vem vai ser nas revisões, vai chegar cartinha, vai chegar suspensão e não vai receber mais. Então, ano que vem, o contingente vai diminuir de BPC. Infelizmente. Administrativamente, vai continuar a mesma coisa. Agora, no âmbito judicial, não vai haver tanta concessão, não vai haver sentença favorável, tal como estamos hoje, né? Porque vai ser tratada a excepcionalidade no administrativo. A senhora concorda comigo? Concordo plenamente.
Plenamente. Vai aumentar muito mais a concessão em âmbito administrativo. Então, e isso é uma boa para o advogado previdenciarista. Pegar na mão antes de iniciar o requerimento lá. Saiu do CRAS, saiu assim, não sei qual é a campanha que tem que ser feita, mas tem que ser feita alguma ação para que esse divulgado e o advogado previdenciarista comece a atuar mais forte. Eu vejo muito advogado assim, previdenciarista da parte rural atuando, indo na área rural. E então, assim, eu acho que do BPC vai ter que ser feita uma ação parecida, indo à comunidade, chamando, indo mesmo ao campo buscar a situação. Né? Não sei, fazer parceria com o assistente social, fazer uma assessoria lá, buscar naquela comunidade quantos você acha que tem, faz a visita, já vistoria, já entra no. Então, já joga para o advogado. Então, sim, eu acho que é uma estratégia de monetização e de cartela de cliente boa. Assim, assim, visão empreendedora. Né? Tem que estar muito atento ao de ética da OAB, porque ele impõe bastante restrições, né? Então, tem que ter muito cuidado com o código de ética da OAB, que permite a publicidade apenas em caráter informativo. Pelo código de ética, a nossa permissão é informar. Sim, e lá no CREAS tem advogado, né, doutora? Então, assim, não precisa publicizar. Você pode fazer a comunidade, o CREAS, que é o serviço especializado, né? Ele tem um advogado lá dentro. Então, assim, que é do serviço municipal, que é do serviço estadual, não sei qual o programa que está adentrado. Então, assim, há como fazer parcerias para que isso seja arrolado, sim. Isso não vai ferir código de ética de nenhuma categoria. Informar nunca denegriu nenhuma categoria. Não, né? informar não, de maneira alguma. Informar de Porque maneira isso alguma. daí É informar, é conscientizar as pessoas dos seus direitos. Exatamente, porque tem muita gente que está fora por não saber que tem direito, né? Questão Muitos de dois beneficiários. deixam de fazer o marketing digital, deixam de fazer um monte de coisa por não conhecer corretamente as permissões do Código de Ética da OAB. Pois é, e agora está mudando tudo, né? Ainda bem para vocês, né? Mudando, graças a Deus, agora tem um provimento que permite, inclusive, o impulsionamento de publicação. Isso é muito bom para vocês, muito bom mesmo. É um avanço para a categoria, porque assim. Travou? Não, tá ok. Travou. Eu estou dizendo que antes não existia vedação. Agora nós temos uma permissão legal para fazer, graças a Deus. Doutora, só relembrando, o que o requerente do BPC precisa fazer para não ter o seu benefício negado? Não, negado não, minto. Suspenso. Primeira coisa é manter atualizado o seu CAD único. Primeira coisa. Segunda coisa é manter toda a sua documentação médica correta, né? Toda a documentação médica atualizada, para caso seja chamado para perícia médica, está tudo correto para apresentar na perícia. Mas manter o seu CAD único atualizado é a principal conduta hoje. Perfeito. Eu só posso ressaltar uma coisa, a questão de documentação comprobatória médica. Às vezes, o requerente, ele não é ofertado de alguma medicação no SUS, né? Ele tem que comprar ou ele tem que alguém pagar para ele. Isso aí fere no administrativo e nega ele, porque aqui, às vezes, da forma com que é colocado, acaba negando. Não, o que eles exigem aqui? Eles exigem que você tenha uma negativa por escrito, que você tenha um comunicado por escrito de que você não recebe esse medicamento. Após você apresentar esse comunicado por escrito, eles aceitam a justificativa. Foi, inclusive, essa senhora que eu falei, que teve o benefício cessado no âmbito administrativo por falta de regularidade no CAD único.
ela, quando ela fez o requerimento administrativo, fui eu que fiz o requerimento administrativo dela. Ela tinha um salário da prefeitura e ela tinha 3 filhos. A renda per capita dela estava batendo em cima exatamente de um quarto. E ela levou o comprovante de gastos de medicamento, tudo direitinho, e o benefício dela foi concedido em âmbito administrativo. Então, eles consideram e eles utilizam sim. Basta que leve por escrito comprovando que não ganha o medicamento. Eu vi na outra live que você fez, vocês ressaltando a parte de que é muito importante quando a pessoa não ganha o medicamento, a pessoa fazer a judicialização desse pedido. Inclusive para ele comprovar para o INSS que ele não ganha o medicamento. Exatamente, exatamente. Mesmo que consiga paralelo esse remédio, busque já judicialmente, já faça o pedido, né? Assim, não sei como, se vai ser via o advogado previdenciarista, se vai ser via defensor, mas já peça isso, já protocola o seu pedido lá inicial para comprovar, porque até é documento comprobatório, né? Porque é muito válido. Porque isso daí geralmente dá uma pegadinha. Ah, não tem. Então, assim, dependendo de quem está fazendo a análise e avaliação, acaba não concedendo por conta de medicação e gastos com serviço particular. Infelizmente, infelizmente. Essa parte da medicação, tem muitas pessoas aqui que me seguem no meu perfil nos assistindo. É importante a gente deixar claro que essa parte da medicação também falta muita informação para a população, né? Que a população que mais necessita, ele não conhece o seu direito constitucional de ter acesso à saúde. Então, a maioria deles ganha, tem muita gente, ganha um salário mínimo, 500, 600 reais, fica na farmácia. Fica na farmácia. Porque a pessoa, às vezes, sabe do seu direito de pedir, mas vai dar muito trabalho, ou acha que não vai conseguir ganhar. Quando é cidade pequena, acha que o prefeito vai ficar chateado porque está entrando com a prefeitura. Então, ainda falta muita informação. Muita mesmo. Sempre o problema é carência de informação, né? Sempre. Voltamos na retórica, falta de informação. Deixa eu te perguntar, doutora, assim, a gente já informou, já consolidamos que quando o benefício é indeferido, vá para o judicial. Mas assim, hoje, aí, como que tem sido? A doutora já está pegando no administrativo, está pegando depois do indeferimento. Como que tem sido isso para a doutora aí? A realidade? Varia muito, né? Nos 3 estados que eu atuo, tanto Minas quanto Espírito Santo, quanto o Rio de Janeiro. Varia muito porque depende muito. Tem cliente que já conhece, que já tem a informação, que já sabe a importância e já procura imediatamente o advogado para já fazer todo o procedimento para ele. Tem outro que às vezes ele mesmo faz sozinho pelo celular. Aqui na nossa região também tem muitos assim, às vezes candidatos a vereador, pessoas assim que fazem esse serviço, né? Prestam esse serviço que as pessoas, eu vou no fulano de tal, que fulano de tal faz. Então, muito assim, essa descentralização, essa terceirização de pedido de requerimento. Então, às vezes vão fazer com outra pessoa e só depois que fez com outra pessoa, que não é advogado, que não é assistente social, que procura a gente. Então, oscila muito. Aqui não tem como a gente definir, ele sempre vem depois do administrativo negado. Não, varia muito. Muitas pessoas têm a consciência da importância, da dificuldade, da burocracia, da quantidade de formulário que tem que ser enviado junto com o requerimento, e já procura imediatamente o advogado. E ainda tem aquela parcela que tenta fazer sozinho, não vou gastar com advogado para fazer isso. Aí a pessoa faz o requerimento sozinho, acaba produzindo prova contra si mesmo, né? Acaba prejudicando todo o seu requerimento e dando mais trabalho ainda para o advogado, porque depois o advogado tem mais dificuldade, porque o processo administrativo está lá, é dado no âmbito judicial. Então, oscila muito. Aqui não tem uma pacificação, procuram depois ou procuram antes. Doutora, deixa eu só deixar uma coisa que fique claro.
eu defendo, eu sou assistente social, mas eu defendo que quem tem que fazer isso tudo é o advogado previdenciarista. Entendeu? Eu não acho que o assistente social tem que fazer isso. Eu acho que assim, desde o início, ir lá no cadastro, ir lá no CadÚnico junto, sabe? Para mim, tinha que ser assim, todo o processo com advogado previdenciarista. Eu sou assistente social, a única coisa que o assistente social faz é relatório social no CRAS, ele faz avaliação social na Previdência e ele emite laudo ou parecer no judiciário. Ponto. Quem vai do início, e cada hora é um assistente social. É um servidor, é um designado, é outro servidor, entendeu? Então, assim, quem tem que acompanhar esse processo do início ao fim, eu defendo que seja o advogado previdenciarista. Por isso que, assim, eu bato sempre nessa retórica, porque ninguém tá mais querendo ensejando que esse benefício seja concedido. Quem é que está querendo? O requerente e o advogado, né? Então, assim, pegar no colo do início ao fim e Sim. ver a concessão. Realmente, Né? o trabalho, gente, vocês advogados que estão aí nos assistindo, é realmente pegar no colo, abraçar esse cliente como seu e fazer tudo por ele, porque a primeira dificuldade que aparece, ele acha difícil, ele acha que ele não vai conseguir, ele acha que ele tem que desistir. Então, é realmente pegar no colo. E assim, quando o José chega sozinho é uma coisa, quando o José chega com o doutor é outra coisa. É outra Né? Sem falar sobre gênero aqui, quando chega com o doutor, quando chega com a doutora, né? É outra informação. Desde a farmacinha, desde do CRAS, é outra coisa sempre. Tem hora, é óbvio, que o doutor vai ter que sair, porque às vezes é uma pergunta, uma entrevista inicial do CRAS, vai ter uma entrevista que ele tem que estar sozinho, ok. Mas o papel, quando for para preencher, doutor, vocês têm que estar juntos, gente. Vocês têm, assim, tem que estar junto o tempo todo. E assim, até lá no administrativo, no Previdência, as notificações que tem que chegar, assim, não sei aí, mas aqui tem tanta, assim, revisão, análise, depois pós-perícia. Não sei se aí já chegou para você. Aqui chega para mim todo mês, né? Pós-perícia, acerto de dados pós-perícia, né? Muito. Então, assim, se você não tá com o seu meu INSS ou com o dos advogados aberto, painel aberto, visualizando todas as notificações daquele CPF, perde-se o prazo, porque você tem até 30 dias para responder, né? Você tem um tempo. Prazo. A pessoa vê a exigência lá, aí não sabe o que é, não sabe o que significa a palavra e acaba perdendo prazo. Acontece muito. Aí a pessoa perde tudo que foi feito, perde um ano que ficou em espera. Aquele um ano, aqui era muito comum antes dos mandados de segurança, ficar um ano e meio, 2 anos, até que depois, muito cansado de esperar, que o cliente vai procurar o advogado para fazer o mandado de segurança. E o prejuízo disso, doutor, é a DER, né? Porque a data de entrada do requerimento, se ele entra 1, 2, 3, para conseguir convencer que a DER é a inicial do primeiro processo, é um trabalho dificultoso para o doutor e para a doutora, né? Isso, porque, por exemplo, se o primeiro benefício foi indeferido em virtude do não cumprimento de exigência, essa data de entrada do requerimento não vai retroagir, judicialmente vai conseguir ganhar lá de trás. Se a pessoa foi notificada para comparecer uma perícia e não viu no aplicativo e não compareceu à perícia, você não vai conseguir recuperar. Aí vem a dificuldade para você explicar para o seu cliente por que ele não vai ganhar lá de trás. Eles não se comportam, não entendem. Aí é um prejuízo do segurado e um prejuízo de todo mundo. De todo mundo, né? Quando o cliente faz sozinho o requerimento dele ou com uma pessoa que não está capacitada, só quem ganha é o governo federal. Exatamente. Exatamente. Então, assim, doutores, advogados, previdenciaristas, peguem no colo os seus clientes e consigam até em todas as instâncias até sair com benefício concedido.
o problema é o profissional utilizar a fase administrativa para ir judicializar. Isso acontece bastante. Isso acontece bastante. Exatamente. Tudo, a instância vai tudo judicializado, mas assim, a gente tem que dar uma viradinha de chave, porque essas excepcionalidades no judiciário parece que ano que vem não vão vigorar tal como estavam acontecendo nesse ano, né? Então, assim, antes, né, de 2021 para trás, as coisas eram bem mais fáceis na judicialização. Agora, creio que as excepcionalidades vão ser tratadas no âmbito, na seara administrativa, e aí o advogado terá sua atuação, o empenho no administrativo vai ter que ser aumentado, vai ter que ser rigorosamente aumentado, para que não aconteça essa perda senão pode gastar tempo no judiciário e o judiciário depois dizer que não há mais excepcionalidade a ser tratada, né? Que a própria legislação aumentou o critério de renda. Exatamente. Porque na minha percepção, no meu entendimento, essa nova legislação ela veio para pacificar o INSS, tirar ele do banco do réu, porque ele é o maior réu no Brasil, né? Todo dia, ele estava de castigo no banco do réu. Então, assim, veio para pacificar o INSS e o judiciário. E tirar do judiciário essa carga de deferimento, de sentenças, de entendimentos, cada um do seu jeito, com tantas súmulas, com tantos entendimentos diferentes, né? Então, doutora, deixa eu fazer a última pergunta antes que acabe nosso tempo e a gente perca toda a live. O que antes o judiciário fazia para lá ser vigorado tantas sentenças favoráveis? Antes, na seara judicial, o magistrado compreendia melhor a questão da miserabilidade e da vulnerabilidade do requerente do BPC. Então, o que lá ele acatava melhor e aceitava melhor e todo mundo optava por judicializar os benefícios? Então, é até difícil de responder com objetividade essa informação, porque depende muito. Tem casos em que o estudo social, né, o parecer social, ele vai permitir que famílias com renda maior do que 1/4 do salário mínimo recebam um benefício, e também tem casos em que o rol de doenças cobertas judicialmente, protegidas judicialmente pelo LOAS, o rol de doenças é muito maior do que no âmbito administrativo. O âmbito administrativo ele é mais criterioso quanto à incapacidade para LOAS. Judicialmente, existe uma flexibilidade maior, tanto dessa limitação, né, tanto dessa deficiência para critério de LOAS, quanto da análise renda. Então, eu acho que fica muito empatado. É difícil de dizer. É a perícia médica que faz a diferença, ou é o parecer social que faz a diferença. Eu acho que fica muito empatado. Tem casos que é o parecer social, tem casos que é a perícia médica. Mas eu acho que o diferencial da perícia médica ainda é maior judicialmente do que administrativamente, porque administrativamente é muito restrito. Eles pegam só a doença da doença da doença da doença mesmo. Eles pegam somente a deficiência moderada a grave. Exatamente. E uma coisa que eu acho que a gente esqueceu de pontuar, doutora, é a questão não, abordou lá no início, que é a questão o que mudou, entrou, ter o requerente ter a dependência de terceiros e familiares, né? Muito interessante, muito interessante. Porque isso não tinha antes, você não precisava comprovar isso, né? Não existia, não existia. Você só precisava ter o critério de renda e ter tal grau de deficiência. Doutora, outra coisa, assim, eu acho que eu só vou incluir, para a gente não perder a live, da tchau e boa noite para todo mundo. Sim, as avaliações sociais, elas vão entrar numa média, né? Os idosos, ou assim, nem todos os idosos, não.
a pessoa com deficiência, ela não, nem todos mais terão que passar por avaliação social, né? Existirá uma média de avaliações sociais. Se nas últimas foram, não sei o sistema como se fará isso, ainda não foi, não tem resolução, portaria, nem norma operacional disso. Mas assim, se nos últimos de 2 em 2 anos que ele passou por revisão, manutenção, a definição da avaliação social vai criar-se uma média e vai estipular um resultado da média do ano que vem, ou da média do próximo, né? Vamos dizer que seja só em 2023 que vai ser a virada dele de 2 em 2 anos, né? Então, assim, não vai ter que passar mais em avaliação social. Eu achei isso muito bom, porque, assim... Vai acelerar muito o processo administrativo. Exatamente. Assim, a pessoa com deficiência, quando ela passa pelo médico o médico perito, ou assim, ou tem deficiência ou não tem deficiência. É muito mais objetivo, né? Porque não vai ter que ver mais grau de deficiência, aí entrar na questão da CIF, né? Assim, porque quando a avaliação social é feita, o que dá mais trabalho é fazer a CIF, né? Que é ver aquele código internacional de funcionalidades, fazer a métrica, se é leve, se é moderado. Aí o assistente social acha que é leve, o médico fala que... Não, ao contrário, o assistente social sempre acha que é moderado e o médico fala, não, isso é leve. Aí entra nos conflitos de categoria, né? Então, assim, não estava muito pacificado isso. Doutora, o nosso tempo está chegando, senão a gente vai perder a live aqui. A nossa esperança é que as coisas melhorem administrativamente com a nova legislação. Eu acho que os advogados previdenciaristas assim têm que entrar com tudo para na seara administrativa resolver isso, pacificar. Doutora, muito obrigada. Você também. Obrigada por tudo. Gente, obrigada. Boa noite para todos. Um prazer estar com vocês, tá bom? Grande abraço. Beijo. Tchau. Qualquer coisa chama a gente aí para conversar. Um abraço. Boa noite. Boa noite, Michael.